Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 14, verso 15. Se pudesse, coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Tem algumas versões que diz que marchem. Diga ao povo que marche. Coloca a mão no seu coração. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças porque a tua presença é real em nosso meio. Obrigado por esse amor perfeito. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido debaixo da tua paz, conforme os teus preceitos. Te damos graças por isso. Que nesse momento, Deus, da palavra pregada, que o Senhor prepare a nossa mente, prepare o nosso coração. Fale de forma sobrenatural, Deus, com cada um que está aqui, para que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. O tema de hoje é: faça a sua parte. Faça a sua parte. Era isso aqui que Deus disse a Moisés, traduzindo em miúdos: olhe, faça a sua parte. Será que estamos fazendo a nossa parte? Será que estamos tendo autorresponsabilidade verdadeiramente? Esse texto é um texto que retrata a saída do povo de Deus do Egito, indo em direção à terra prometida. E no meio do caminho, entenda meio do caminho, não necessariamente o meio do caminho, mas no percurso ali, eles se deparam com o Mar Vermelho. E para muitos podem dizer que o Mar Vermelho simboliza dificuldades, problemas, e aí cada um vai entendendo. Na prática, era ali uma barreira natural, uma barreira que para aqueles homens, mulheres, crianças que estavam ali, era impossível verdadeiramente de eles passarem por aquele mar. Qualquer pessoa em sã consciência que se depara com o mar, não vai ter atitude de: eu vou andar aqui e vou atravessar. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Naturalmente, agora imagina você pegar 2 milhões de pessoas e se deparar diante de um mar, e o povo naquele momento, ele fez algo que nós fazemos também constantemente, infelizmente, que é o quê? Reclamar. Você já reclamou hoje de alguma coisa? Só hoje. Você já reclamou de alguma coisa? Será? Você vê como a reclamação é algo do cotidiano do ser humano. E, às vezes, nós temos aquele argumento de que: mas eu reclamo com razão. Porque realmente precisa daquilo. E eu entendo que realmente reclamar faz parte, chamar a atenção faz parte, mas aquele povo não reclamou de qualquer forma. No versículo 11 diz assim: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Olha que sarcasmo. Será que não tinha sepultura suficiente lá no Egito? É por isso que você trouxe para morrer aqui? Não crendo aquele povo que Deus estava com eles. Como muitas vezes eu não creio, como muitas vezes você pode não crer, que Deus está nos conduzindo, que Deus está fazendo alguma coisa. Mas Deus, ele responde algo de forma surpreendente. Ele fala: olha, por que estão clamando a mim? Por quê? Eu já não tirei vocês, eu já não mostrei um monte de coisa, por quê? E naturalmente a gente responde: mas por que tu és Deus? Quantas vezes você ora porque você precisa orar? Não é porque você quer orar, porque às vezes você não quer orar. Mas você se depara com uma situação e você fala: eu preciso de alguém que resolva esse problema. E aí você olha para cima e fala: Deus, me socorre. Deus, você não está ouvindo, você não está vendo o meu momento, a minha situação. Só que muitas vezes Deus quer que você faça o quê? A sua parte. Que você tome atitude, que você seja autorresponsável. Porque é fácil chegar e orar, abrir a boca, falar com Deus: eu preciso disso, faça isso, mude aquilo, mude tal pessoa, mude esse contexto, mas e você? O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo a nossa parte?
Existe esse princípio de autorresponsabilidade espiritual. Eu preciso colocar isso em prática. Eu não posso, por mais que eu seja totalmente dependente de Deus, mas tem coisas que cabe à minha pessoa, à sua pessoa, fazer. A parte mais difícil sempre Ele faz. Sempre Ele faz. Existem milagres que dependem de movimento. Deus poderia abrir o mar antes deles chegarem? Sim ou não? Poderia. Por ser um mar grande, quando eles saíssem do Egito, Deus poderia falar, mar, aos poucos, vai abrindo. Tudo calculado. Para quando eles chegarem, já está a passarela perfeita para eles passarem. Poderia ter sido assim? Poderia, mas qual a graça teria disso? Onde é que estaria a atitude do povo diante da dificuldade? Deus às vezes permite dificuldades em nossas vidas, não é porque Ele não poderia livrar-nos, Ele poderia livrar-nos, com certeza, mas porque Ele quer que tenhamos o quê? Atitude de fé, atitude de mudança, de transformação, de ser responsável pelas minhas práticas. É fácil terceirizar o quê? Culpa. Isso vem lá, sabe de quem? De Adão. Senhor, a mulher que tu me deste, foi culpa dela, ela que me ofereceu. Nós carregamos isso pela nossa natureza pecaminosa. É muito mais fácil eu culpar Deus, é muito mais fácil eu culpar o diabo, é muito mais fácil eu culpar o meu vizinho, meu marido, minha mulher, quem quer que seja, do que parar e analisar as minhas atitudes. Nessa manhã eu quero que você analise as suas atitudes e faça o que compete a você fazer. Você precisa hoje compreender o que está travando. Será que realmente é falta de oração? Ou será que é falta de atitude? Será que isso não está acontecendo porque eu não estou mudando o meu comportamento? Ou porque Deus que não quer fazer nada? Será? Êxodo 14, 21 diz assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ele precisou ter uma atitude. Ele estendeu a mão sobre o mar. Ele não precisou pegar, precisa de balde aí, não. Ele só estendeu a mão. É fácil estender a mão? Sim ou não? É. Muito fácil. A pessoa está diante do mar, aí você estende a mão, o mar se abre. É fácil isso? Estender a mão é abrir o mar, não. Então qual é a parte mais fácil? A minha ou a de Deus? A nossa. A nossa parte mais fácil. Mas o milagre, ele não anulou a ação. Se Moisés não tivesse estendido a mão, se o povo não tivesse marchado, o mar seria aberto? Não. Porque o povo ia ficar o quê? Refém do medo, refém da preocupação, refém da reclamação. Talvez sua vida hoje esteja travada em algumas áreas, sabe por quê? Porque você só está reclamando. Só está orando. Entenda o só orando. É porque é oração. É orar mais atitude. Que adianta eu só orar? Eu dobro meu joelho todo dia e oro. Mas se eu não obedecesse, não colocasse em prática aquilo que Deus está falando comigo, iria ter resultado? Não. Aquele povo, ele colocou em prática, ele o quê? Marchou. Ele foi. A fé, ela não é passiva, mas é um combustível para agirmos. A fé nos dá propulsão. Eu preciso avançar quando eu tenho fé. Ninguém que tem fé fica com medo, fica com receio e não age. Eu posso até ter medo, mas eu vou avançar porque eu sei que a fé é suficiente para me dar um porto seguro. A fé é suficiente para me colocar no local onde Deus quer que eu esteja. Agora, se eu não agir, não vai funcionar. Se eu ficar só lamentando, se eu ficar só murmurando, reclamando, não funciona. Tiago 2,17 diz assim, assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, está o quê? Morta. Assim também a fé. É importante ter fé? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Mas aqui diz o quê? Por si só, se não é acompanhada de obras, é o quê? Não vale de nada. Aquele povo, se não tivesse marchado, não iria ter avançado. Não iria ter vivenciado aquele milagre. Tem milagre que você só vai vivenciar se você avançar. Hoje é de você sair daqui convicto de que você precisa avançar na sua vida.
de que você não pode deixar que o seu momento atual, que o que esteja acontecendo, trave você. Não, é por fé, mas é tendo ação. É falando, eu decido hoje mudar. Decido hoje mudar minha personalidade. Decido hoje mudar meu caráter. Decido hoje corrigir tais falhas. Decido hoje avançar, tendo certeza que Deus vai colocar ali uma porta diante de mim para ser aberta. É ter fé. Atitude. Deus, Ele não fará o que Ele já te deu capacidade para fazer. Ele não vai fazer. Não adianta. Se Ele te capacitou, se Ele já disse para você qual era o caminho, se Ele já mostrou na Bíblia qual é a atitude que você tem que tomar, Ele não vai fazer por você. Não espere, sendo bem sincero com vocês aqui, não espere que Deus faça algo que é para você fazer. Porque senão a gente fica acomodado. Vivemos como mendigo de milagre, só pedindo e não querendo mudança. Tem pessoas que vivem em situação de rua, que elas não querem sair dali. Você pode apresentar propostas, dar oportunidade, mas ela já está tão acostumada com aquilo de pedir, de viver, e muitos não conseguem sequer força para tentar fazer alguma coisa, porque se acomodou. Já entendeu que ali ela consegue o básico, o suficiente para sobreviver. Você quer viver assim? Eu não quero viver assim. Agora tem pessoas que com Deus vivem dessa forma. São pedintes. Mas Deus vai e faz, fala algo e a pessoa não se move. Não adianta. Não podemos. Muita gente ora por disciplina, por mudança, por crescimento, por organização, reconciliação, mas não age, só ora. Ah, Deus, eu quero ter disciplina. Aí o pastor toca, mais 5 minutinhos. Ah, Senhor, eu quero ter disciplina, mas tem ali o convite para tal coisa e você fala, eu vou. Não tem disciplina, por quê? Porque só faz, falar. Não age. Agora, quando você vê alguém focado, você percebe o resultado. Quem aqui já viu alguém focado e viu o resultado? Eu conheço. Pessoa que não quer negociar com nada, olha, o meu foco agora é esse. Eu vou focar nisso até atingir esse objetivo. Acabou. Pode se levantar quem quer que seja. A pessoa está ali o quê? Focada. Mas ela ficou só no base da oração? Não. Porque a oração serve para te dar força, para você o quê? Agir. Então, se você ora, Deus te fortalece. Se você ora, Ele te renova. Se você ora, Ele transforma o seu coração, muda a sua mente, faz isso tudo. Para quê? Para que você tome atitude. Não fique apenas de lamento. Eclesiastes 11:4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aéreo, total. Esperando as coisas caírem do céu. O que caiu do céu foi o maná lá no deserto, porque o povo não tinha o que fazer. Aqui, temos que fazer a nossa parte. Temos que trabalhar, temos que dar o nosso melhor, temos que cuidar de tudo que Deus nos deu. Isso é atitude. Agora, se eu não faço nada, não resolve. Tem pessoas que ficam esperando condições perfeitas. Esperar condições perfeitas é adiar o seu destino, sabia? Ah, não, tem que estar tudo perfeitinho. Tem pessoas que são assim, perfeccionistas em tudo. Em tudo. Normalmente, pessoas perfeccionistas são pessoas que procrastinam. Porque elas sempre ficam esperando ser o melhor momento, a melhor posição, do melhor jeito e acabam não fazendo nada. Porque nunca vai estar do jeito dela, nunca vai estar 100%, e a vida é assim. O que é que hoje da sua vida está 100%? Me conte o segredo. Porque nem a bateria do celular está 100% agora, aposto. Alguém está com a bateria 100% aí? Você acorda, demora um pouquinho, 99%. Já foi. Isso para quem carrega de noite. Não adianta, porque a gente não vai viver 100% de tudo, o tempo todo, aqui na Terra. Não conseguiremos. Vocês viram, nós viajamos, eu e Yasmin, e foi uma viagem incrível, para a glória de Deus, maravilhosa. Mas foi 100%? Não. Tivemos nossos perrengues, nossos problemas. Ficamos 6 horas dentro de uma estação, que a gente achou que ficaria aberta e ficaria fechada, e fechou. E queriam expulsar a gente de lá. E graças a Deus, Deus enviou 2
funcionários que eram brasileiros, falou, epa, fiquem aqui. Aqui ninguém vai mexer com vocês. Isso é o quê? Isso é cuidado. De forma muito resumida, eu estou contando para você, depois eu compartilho com mais calma, para não fugir aqui do tema. Mas por quê? Porque Deus cuida de todas as coisas. Agora eu preciso ter o quê? Atitude de fé. Atitude de fé não é simplesmente eu orar. É eu agir. Você tem agido com fé? Plano é desejo. Ação é transformação. Muitas vezes nós ouvimos aquela ideia, não quero que fique só no plano das ideias. Porque o planejar tem a ver, ou é a mesma coisa que o executar? Não. Quantos planos você já fez na sua vida? Quantos verdadeiramente foram concretizados? Talvez você planejou mais do que realizou, sim ou não? Sim. Normalmente é assim. Você planeja tantas coisas, planeja fazer isso, planeja fazer aquilo. Aquele povo, ele tinha uma promessa. Deus tinha um plano para aquele povo, mas na constância daquele plano, apareceu uma dificuldade. Tem plano na sua vida que você vai sair achando que está tudo lindo, está tudo certo, tudo dando certo, tudo acontecendo de maneira correta, mas vai chegar um momento que vai ter uma dificuldade, e eu preciso aprender a lidar com as dificuldades. Só que a melhor forma que eu tenho de lidar com dificuldades é tendo fé, é colocando a minha fé em ação, crendo que se eu estou vivendo aquilo, faz parte do plano de Deus. Ah, mas foi uma causa própria, eu causei aquilo, eu compreendo o que você causou. Quantas vezes nós queremos bagunçar o plano de Deus, com nossas más atitudes, com nossos maus pensamentos, aí Deus tem que mudar o plano? Não, Deus tem que me transformar. É eu que vou ter que segurar um pouco mais, eu que vou ter que mudar algumas coisas para me encaixar nesse plano, porque o plano dele é perfeito. A rota dele é uma rota perfeita. A minha não, a sua não. Provérbios 16:3 diz, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos, serão estabelecidos, como está aqui na versão. Promessa sem movimento gera frustração. Quantas vezes você ouviu promessas de pessoas? Não, vou fazer tal dia. Você está esperando até hoje. Gera frustração ou não? Gera. É bom receber promessa e não ver aquilo se cumprindo? É horrível. Agora, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Ele pode fazer, Ele pode cumprir. Eu tenho que estar alinhado a essa promessa. Aquele povo recebeu a promessa, mas nem todos vivenciaram a promessa. Todos passaram pelo mar. Todos beberam da água que saiu da rocha. Todos foram aquecidos pelas colunas de fogo que tinha ali no deserto. As nuvens durante o dia para proteger do sol. Todos foram alimentados com o maná. Todos vivenciaram isso tudo. Porque faz parte do milagre, faz parte do processo. Mas todos alcançaram a promessa? Não. Por quê? Porque faltou obediência. Faltou atitude de fé. Atitude correta. Consagre o que você faz hoje. Não o que você imagina fazer somente. Não é só pensar, não. Pense e coloque em prática. Um dia eu pensei em me estabelecer aqui, nesse local, nesse bairro. Se eu ficar só pensando, estaria indo até hoje lá em casa. Não que era ruim, era ruim? Não. Era ótimo. Tenho saudade, sinto falta, claro. Mas existe tempo para cada coisa. O tempo hoje é esse. Deus pode mudar tempo, pode mudar cenário, claro. Estou aqui sujeito à vontade dEle. Mas se hoje Ele estabeleceu a gente aqui, é porque um dia eu não fiquei apenas no plano das ideias. Não fiquei apenas idealizando, como é que deve ser? Como é que vai ser? Não. Sem ter nada, Deus fez com que tivéssemos tudo. Porque tivemos o quê? Atitude. Hoje você pode estar olhando o seu plano e falando assim, eu não sei como é que isso aqui vai acontecer. Eu não sei como é que isso vai desenrolar, eu não sei qual porta que Deus vai abrir, qual coração será transformado diante disso.
Talvez você não saiba, você não tenha nenhuma dessas respostas, mas saia daqui com uma convicção, mas eu vou ter atitude de fé. Mesmo não vendo, mesmo não sabendo como vai acontecer, como eu vou fazer, eu sei que eu vou avançar, porque eu sei quem está comigo. Eu sei quem cuida de mim. Deus, ele se agrada da dependência, não da preguiça espiritual. Há uma diferença entre confiar e acomodar. Não seja preguiçoso espiritualmente. Não seja. Isso não tem a ver com orar sentado, com orar em pé, com orar de joelho, com orar deitado. Não tem nada a ver com isso. É se você lê um versículo por dia ou se lê 2 capítulos. Não. Normalmente a preguiça faz com que você fique o quê? Prostrado. Quem tem preguiça não quer fazer nada. Quem tem preguiça não quer sair de casa. Quem tem preguiça não quer levantar da cama. Quem tem preguiça não quer tomar banho. Quem tem preguiça não quer fazer nada. Caminha a preguiça, pelo amor de Deus. Agora, e quando essa preguiça é espiritual? Trava você para agir conforme a vontade de Deus. Talvez a preguiça física gere ali embates em casa, mas a preguiça espiritual pode levar você para o inferno. Alguém que quer carimbar esse passaporte para lá? Ninguém quer. O inimigo está assim, ó, pronto para carimbo. O tempo todo. Ligado, como diz a Bíblia. Está como um leão. Que dentro do tempo todo o quê? Nos pega. Apenas uma oportunidade. Eu preciso depender de Deus? Sim. Mas eu não posso ser preguiçoso. Não posso. A pessoa depende de alguém, mas eu não faço nada para aquela pessoa. Eu não faço a minha parte diante daquele sistema, daquele problema, eu não faço nada. Confiar é dizer, Senhor, eu vou, mas preciso do teu poder. Mas primeiro você fala o quê, Senhor? Eu vou. Porque eu sei que é o Senhor quem está me chamando. Eu sei que é o Senhor que está me pedindo. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Tanto o querer quanto o realizar. Quem que efetua? Deus. Verdadeiramente, quem faz com que as coisas aconteçam é o Senhor. Mas eu tenho que me colocar à disposição. Estava aqui esse violão aqui. Ele parado, ele faz algum som? Não. Está funcionando perfeitamente. Mas está parado, não tem ninguém tocando nele. Agora, quando vem Iveson, pega e toca, ele faz diferença? Faz. Não adianta você apenas ficar parado. Tem que ser usado. Não adianta ser preguiçoso espiritualmente. Ah, não vou fazer tal coisa, não. Acho que Deus não quer que eu vá isso. Deus, ele dá o querer, mas nós desenvolvemos. Eu preciso desenvolver o querer de Deus na minha vida. Deus coloca no meu coração um desejo. Eu posso pegar esse desejo e matar esse desejo. Eu posso pegar esse desejo, colocar minha fé em ação e produzir frutos com aquilo. Aí é uma escolha nossa. Você precisa compreender na sua vida qual desejo está mais presente em seu coração. O desejo de ter fé, de ter atitude para alcançar aquilo que Deus fez, ou de preguiça, ou de acomodação. Não podemos viver acomodados. O mar, ele só se abre para quem marcha. Se você quer mar aberto na sua vida, você precisa hoje marchar. Você precisa hoje avançar na fé. Josué 1,9 diz, seja forte e corajoso. Aí antes Deus diz, olha, não te mandei eu. Reforça isso, olha, não foi eu que ordenei você, não foi eu que mandei você ir. Apenas seja forte e corajoso. Quero que vocês compreendam isso, seja forte e corajoso. Não tenha medo, não desanime. A autorresponsabilidade faz com que a gente entenda que Deus faz o impossível e eu faço o possível. Só que muitas vezes não queremos fazer nem o possível. Queremos que Deus faça o quê? Faça tudo. Não. A coragem é ter movimento mesmo em meio ao medo. A coragem é compreender que o mar está na minha frente. Talvez aquele mar esteja revolto. Talvez a situação esteja me colocando para baixo, me deixando mal, acabada.
mas eu confio em Deus. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele vai avançar, vai me colocar em direção ao propósito dEle, e eu vou alcançar aquilo, porque eu tenho fé, eu vivo isso. Por que você continua clamando por algo que eu já mandei você fazer? Talvez Deus esteja falando com você isso hoje. Porque ainda insiste nessa oração que eu já lhe respondi, que eu já falei faça, que eu já falei não vá, pare, e você continua fazendo por quê? Hoje é amanhã de você avançar na fé. Você ora por mudança, mas não decide. Você ora por crescimento, mas não se disciplina. Você ora por portas, mas não se prepara. Não pode só orar. Tem que ter ação. Tem que ter atitude. Nessa manhã você quer ter atitude, você quer ter fé de avançar, de marchar. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Milagres acompanham quem se move. Quem se move. Parado. As passagens bíblicas que eu vejo Jesus curando, parando milagres, teve atitude humana. Teve. Não tem para onde correr. O homem se moveu, vai lavar o rosto, eu vou. Levante daí, levantou. Tira ali o telhado, desce ali. Tudo. Ah, tocou em Jesus, tocou. Foi chamar Jesus, foi. Ah, subiu na árvore. Tudo atitude humana. Quando eu tomo a minha atitude, quando eu faço a minha parte, Deus prontamente fará parte dele. Que esse mês que hoje estamos iniciando, seja um mês de milagre na sua vida. Mas também compreenda que para que isso aconteça, é necessário que você tenha atitudes. Coloque a mão no seu coração, se puder. Senhor, te damos graças, Deus. Obrigado por essa palavra. Nesse momento estamos te clamando, Deus, te pedindo coragem para marchar. Coragem, Senhor, para avançarmos na fé. Para não ficarmos apenas dependentes, Senhor, de uma oração, de uma ideia, de um plano, mas queremos mais do que isso, queremos agir. Queremos colocar a nossa fé em ação, pois a fé sem obras é morta, Senhor. Senhor, nos ajuda. Nos dá discernimento para agirmos conforme a Tua vontade. Não queremos apenas agir conforme o meu coração, conforme o conselho que eu recebi de alguém. Não, Senhor. Eu quero agir conforme a Tua palavra. Eu quero agir conforme o Teu querer, Senhor. Se for preciso, Pai, remove, Deus, coisas, pessoas, situações, pensamentos, mas, Pai, que possamos todos, Deus, estar convictos de que a Tua vontade tem que ser a nossa prioridade. Nos ajuda nisso, Deus. Quebra, Deus, toda passividade. Deus, todas aquelas pessoas que ficam acomodadas, com preguiça, Deus. Repreendemos em nome de Jesus toda preguiça espiritual, Deus, em cada vida aqui, Senhor. Cada indisposição, Deus, para Te buscar mais, para vir aos cultos, Deus, para ouvir Tua palavra, para escutar louvores, Senhor, repreendemos em nome de Jesus. Aviva-nos, Deus. Coloca-nos, Deus, um desejo ardente pelo Senhor, por Te buscar cada vez mais. Senhor, coloque em nós uma autorresponsabilidade espiritual, que possamos aprender, Deus, a assumir, Deus, o que eu preciso fazer, colocar isso em prática, Senhor, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá estratégia para que possamos viver dessa forma, Senhor. Nós não queremos apenas, Deus, ficar imaginando como seria viver Tua vontade, ouvindo a Tua atuação na vida do outro, não, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Queremos ter experiências contigo, queremos, Deus, ouvir a Tua voz, guardar no coração e colocar em prática, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, contempla isso hoje, em nome de Jesus. Que possamos, Deus, compreender que Tu faz a Tua parte e que nós precisamos fazer a nossa parte. Nos ajuda com isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar.